Olá, seja muito bem-vindo. Vamos acompanhar agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. O surto causado por uma mutação do vírus Mpox mais letal colocou o mundo em alerta. A doença se espalhou pela República Democrática do Congo, pelos países vizinhos como Burundi, Quênia, Ruanda e Uganda e já chegou à Suécia, na Europa. Pela segunda vez em 2 anos, a Organização Mundial da Saúde decretou a Mpox uma emergência de saúde pública global. Existem 2 grandes grupos do vírus identificados até agora. Na epidemia de 2022, o clado 2 se disseminou pela Europa e região das Américas. Menos agressivo, promovia uma doença mais leve. O clado 1, que não levou a essa epidemia, ficou restrito à República Democrática do Congo, na África. Este tipo mostrou ser mais agressivo, com maior mortalidade. Atualmente, há uma variante desse vírus, chamada clado 1B. Essa forma parece ser bastante transmissível, letal e compromete com mais gravidade os órgãos vitais. O risco de óbito é maior. De maneira geral, o vírus Mpox é transmitido por relações sexuais, contato direto com as lesões e por gotículas. Inicialmente, os sintomas são febre, dor no corpo, prostração e aumento de gânglios. Após 3 ou 4 dias, aparecem as lesões na pele. Segundo Medeiros, a nova variante é mais agressiva e pode se disseminar pelo corpo, comprometendo outros órgãos além da pele, como o pulmão, o intestino e o fígado. Na República Democrática do Congo, a variante 1B afeta muitas crianças, mas não há essa situação na Europa ou na América. No Congo, a nova variante é epidêmica e transmite com mais frequência. Por isso, as crianças são muito acometidas. Para o infectologista, diretor da divisão médica do Instituto de Infectologia, Emílio Ribas, em princípio, quem teve a doença uma vez está protegido. O especialista concorda que quem já contraiu a Mpox guarda algum grau de imunidade, mas reforça que novas variantes fogem da resposta imunológica. E o diretor para a Europa da Organização Mundial de Saúde disse que a Mpox não é a nova Covid. O mundo sabe muito mais sobre o Mpox, portanto, não pode considerá-lo a nova Covid, afirmou o diretor para a Europa da Organização Mundial de Saúde, a OMS, Hans Kluge. O Mpox não é a nova Covid, seja o clado 1 do Mpox, que originou a epidemia atual na África Central e Oriental, ou o clado 2 do Mpox, que originou a epidemia de 2022 no mundo, declarou Hans em uma coletiva de imprensa das agências da ONU. Já sabemos muito sobre o clado 2. Ainda nos resta aprender sobre o clado 1, afirmou, acrescentando que sabem como lutar contra o Mpox. Ante o aumento de casos da doença na República Democrática do Congo, que também atinge o Burundi, Quênia, Ruanda e Uganda, a Organização Mundial da Saúde decidiu decretar uma emergência sanitária pública internacional em 14 de agosto, o máximo nível de alerta. A OMS já tomou uma decisão assim em 2022, quando uma epidemia de Mpox, provocada na época pelo subtipo clado 2B, se espalhou pelo mundo. O alerta foi suspenso em maio de 2023. O vírus foi descoberto em 1958 na Dinamarca, em macacos criados para pesquisa. Em 1970, se detectou pela primeira vez em um humano, na atual República Democrática do Congo, com a propagação de um subtipo clado 1, cujo contágio geralmente se dava por contato com animais. E mudando de assunto, após uma inspeção feita pela Boeing, uma falha em uma peça de fixação do motor ao corpo da aeronave foi encontrada. A empresa americana suspendeu os testes e o serviço do avião, que estava previsto para 2020, foi adiado para 2025. A Boeing suspendeu os voos de teste de seu novo avião, modelo 77X. Durante uma inspeção, foi identificada uma falha em uma peça de fixação do motor ao corpo da aeronave. De acordo com a empresa, a equipe vai substituir o objeto e coletar informações sobre o componente. Nos últimos anos, a Boeing enfrenta preocupações com a segurança e questionamentos sobre o controle de qualidade das aeronaves. Um incidente quase catastrófico com um Boeing 737 MAX da companhia Alaska Airlines ocorreu em janeiro, quando uma porta cega se desprendeu da fuselagem em pleno voo. O novo diretor executivo, Robert Kelly Ortberg, assumiu o cargo no início deste mês com a promessa de restaurar a confiança na fabricante. Ele anunciou que se mudaria para Seattle para estar perto dos programas de fabricação de aviões comerciais.
O programa de fuselagem larga 777X da Boeing, apresentada em novembro de 2013, é a mais recente adição à popular família 777. A nova aeronave, de 2 corredores, está destinada a ser o maior avião bimotor em operação no mundo. Mais de 500 unidades desse novo modelo já foram encomendadas, mas ainda não entraram em operação. A peça que causou a suspensão dos testes de voo é feita sob medida para o modelo e conecta o motor à estrutura da aeronave. A entrada em serviço do avião estava prevista para 2020, mas foi adiada para 2025 devido a problemas durante o processo de certificação. Pesquisadores norte-americanos descobriram um marca-passo feito com inteligência artificial que reduz metade dos sintomas do mal de Parkinson. O dispositivo, que utiliza sinais cerebrais, tem mostrado resultados positivos em tratar problemas de movimento e insônia em pessoas com Parkinson. O marca-passo utiliza métodos derivados da inteligência artificial para realizar o monitoramento da atividade cerebral do paciente em busca de mudanças nos sintomas. A inovação faz com que as estimulações diárias sejam ajustadas, facilitando a rotina das pessoas que sofrem com a doença. Degenerativo e lentamente progressivo, o Parkinson é caracterizado pelo tremor quando os músculos estão em repouso, aumento no tônus muscular, lentidão dos movimentos voluntários e dificuldade de manter o equilíbrio. Em muitas pessoas, o pensamento torna-se comprometido ou desenvolve-se a demência. Os cientistas explicaram que a quantidade de medicação necessária e as oscilações nos sintomas são reduzidos por meio do dispositivo. A partir dessas descobertas, novas pesquisas podem desenvolver novos tratamentos utilizando esta tecnologia para diferentes distúrbios neurológicos. O início de uma nova era de terapias de neuroestimulação terá um impacto profundo nos pacientes, com potencial não apenas para o Parkinson, mas provavelmente também para condições psiquiátricas como a depressão e o transtorno obsessivo-compulsivo. E um estudo feito pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, comprovou que a relação com um bichinho de estimação reduz o risco de depressão e ansiedade em seus tutores. Quem tem um gatinho ou um cãozinho de estimação em casa, certamente é mais feliz. A ciência mostrou que ter um pet vai além de uma companhia, pois o bichinho pode ser um aliado contra problemas psicológicos, principalmente para mulheres que sofreram algum tipo de trauma na infância. E quanto mais apegado ao animal de estimação, menor será o risco de depressão e ansiedade. Segundo a equipe de estudiosos de Harvard, mulheres que viveram traumas quando eram crianças tendem a desenvolver sofrimento psicossocial na idade adulta. A partir disso, o objetivo dos pesquisadores foi encontrar pistas se a relação com o pet tinha ligação com possíveis melhorias na saúde mental da tutora. O trabalho utilizou 2 questionários feitos online em 2 períodos diferentes, com respostas de 214 mulheres que apresentaram idade média de 60 anos. As participantes receberam perguntas sobre sintomas relacionados à ansiedade e depressão. E as que confirmaram morar com animais de estimação responderam sobre os vínculos com os gatos ou com os cachorros. A partir dos dados coletados, os pesquisadores concluíram que a presença dos cães trouxe menores índices de depressão e ansiedade em 72,6% das mulheres na faixa etária de 45 a 59 anos de idade, as quais tinham passado por abuso quando crianças. Por outro lado, o estudo revelou ainda que o forte apego emocional entre pessoas e animais também pode resultar em vulnerabilidade para ambos, ou seja, quando seus donos são forçados a se separarem dos seus animaizinhos em cenários que envolvam violência doméstica, falta de moradia e desastres naturais, isso causa impactos negativos para os dois. Em junho, 2 astronautas americanos embarcaram rumo à Estação Espacial Internacional. Eles esperavam passar 8 dias no espaço e agora podem ficar até 8 meses. E esse tempo todo pode trazer muitos riscos à saúde física e mental. Os seres humanos não evoluíram para viver no espaço, em gravidade próxima a zero. Portanto, aqueles que viajam para lá
precisam de treinamento altamente especializado e monitoramento cuidadoso da saúde antes, durante e depois da viagem espacial. Os astronautas selecionados para voos espaciais tripulados são considerados capazes não apenas de realizar as missões designadas, mas também de lidar com situações de estresse. É o caso dos astronautas americanos, que voaram como pilotos de teste para o primeiro voo tripulado da Starliner, da Boeing, para a ISS. Eles estão presos no espaço devido a problemas técnicos com a cápsula, enquanto a NASA e a Boeing decidem se a dupla volta à Terra na própria Starliner ou se esperam até fevereiro de 2025 para pegar carona com uma tripulação da Space. Will Morgan e Williams concluíram várias missões pela NASA e, como acontece com todos os astronautas, isso já o expõe à microgravidade e à radiação espacial. Segundo as agências espaciais, essa exposição aumenta o risco de câncer para os astronautas. Ela também aumenta o estresse oxidativo no corpo. Existem limites específicos para a quantidade de radiação a qual os astronautas podem ser expostos ao longo de suas carreiras. Ao retornar à Terra, eles serão submetidos a um monitoramento regular da saúde. E centenas de atletas já se acomodam na Vila Paralímpica, que abriu oficialmente as suas portas no norte de Paris. Agora a gente vai ver um pouquinho como que estão os preparativos para as Paralimpíadas 2024. A Vila Paralímpica de Paris 2024 está finalmente aberta. 10 dias após o término dos Jogos Olímpicos, o local passou a receber centenas de atletas que, a partir de 28 de agosto, vão brigar por um lugar no pódio. Bem, para mim, quero, assim como todos os atletas, a medalha de ouro. Vamos dar o melhor para conseguir. A vila não precisou de grandes melhorias. Ela já havia sido projetada com as exigências para os atletas paralímpicos. Acho que os Jogos Olímpicos foram ótimos, mas os Jogos Paralímpicos vão ser muito melhores, porque muitos atletas têm uma história difícil e isso é uma grande motivação para as pessoas. Além dos 4.400 atletas de cerca de 180 países, também ficarão no local agentes administrativos, auxiliares, médicos e outros colaboradores e dirigentes. A vila, com extensão de 52 hectares, em uma região situada próxima a Saint-Denis, está programada para receber até 9.000 pessoas durante os Jogos Paralímpicos. Em uma explosão de cores entre as florestas do noroeste da Colômbia, surge uma coleção de 25.000 orquídeas. É a paixão de Daniel Piedrahita. Ele cultiva plantas exóticas e nativas dadas de presente, compradas e até clonadas, em um esforço para salvar espécies ameaçadas de extinção. Esta espécie de santuário fica no município de La Serra, no departamento de Antioquia, na Colômbia. Aqui está o meu centro zen. É aqui que me isolo, é aqui que me conecto com a natureza, me junto ao campo. Em uma explosão de cores entre as florestas do noroeste da Colômbia, surge uma coleção de 25.000 orquídeas. A paixão do tecnólogo agrícola Daniel Piedrahita. Ele cultiva plantas exóticas e nativas, recebidas de presente, compradas e até clonadas, em um esforço para salvar espécies ameaçadas de extinção. Temos plantas do mundo todo, de todas as partes, incluindo esta que é uma Masdevallia bentiana, uma das flores emblemáticas do Peru. Este exemplar cresce ou existe em seu habitat natural nas florestas de Machu Picchu. No local, funciona um laboratório de multiplicação de orquídeas ameaçadas de extinção, como a Anguloa, Brebilabris ou a Drácula nosferatu, exclusivas da Colômbia. A clonagem consiste em polinizá-las para reproduzir uma cópia pura e assim obter uma cápsula de semente, que se tornará uma orquídea após um processo que pode durar anos. Queremos reproduzir a Lycaster skinneri, um símbolo da Guatemala e instinto na natureza, porque quero levá-la às florestas do país da América Central para reintroduzir a espécie em seu habitat natural. Esse é o nosso dever e nosso papel. Todos os anos, novas espécies de orquídeas são encontradas na Colômbia. Em 2024, já foram descobertas 9 variedades.
Piedrahita sonha em criar uma rotina de clonagem no país, que tem uma das maiores biodiversidades do planeta. Um banco genético, Um banco genético que tem a responsabilidade de cuidar, de não deixar nenhuma planta morrer e de fazer com que cada espécie se reproduza perfeitamente. que cada planta se reproduzca perfeitamente. Em todo o mundo, as plantas estão cada vez mais ameaçadas devido ao desmatamento, o que faz o trabalho de Piedrahita muito importante. Grande parte das espécies de orquídeas são encontradas nas profundezas das florestas tropicais, como a Amazônia. Trabalho importantíssimo e muito bonito, né? E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e continue ligado na nossa programação. Até mais!